né, e Natal de uma forma geral, né, nós precisamos parar para pensar, né, que lições o Natal traz para nossas vidas. Da mesma forma que cada data, né, que nós comemoramos traz uma lição para nossas vidas, uma lição de aprendizado, uma lição de princípios, uma lição, né, de ensinamento. Que lições o Natal traz para nossas vidas? Vamos tentar entender isso nesta noite. O texto de Lucas 2, de 8 a 14, nós vamos ler: Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E o anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temas, porquanto vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, te agradecer mais uma vez, ó Pai, e pedir que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossas mentes, em nossos corações, porque só Ele nos convence do pecado, do juízo, ó Pai. Que, ó Pai querido, o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir, ó Pai, em nosso meio, ó Pai. Nós damos essa liberdade, ó Pai, porque nós o servimos, ó Pai. Nós trabalhamos, ó Pai querido, para o Senhor, ó Pai. E que o Teu Espírito Santo haja nas nossas vidas, ó Pai, em nossas mentes e corações nesse momento. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Como falamos, o Natal, ele traz para nós algumas lições. Aquele grupo de pastores, eles estavam no campo, cuidando das suas ovelhas. E é interessante quando nós pensamos no que começamos falando, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Né? Algumas pessoas, mesmo membros de igreja, comemoram o Natal às vezes sem ter essa informação. Mas é uma informação que eu considero importante para a cristandade, porque nós comemoramos algo que aconteceu, mas não comemoramos no dia, certo? Ah, pastor, mas qual seria, né, o dia do nascimento de Jesus? A história não mostra exatamente esse dia, mas provavelmente isso aconteceu por volta de fevereiro a abril. Por que isso? Porque dezembro naquela região, irmãos, não é uma região... o clima de dezembro não é o mesmo de fevereiro a abril. Tá? Então, naquela região, o clima mostra que os pastores estavam no campo com seus rebanhos. Se tivesse um clima mais frio, eles já teriam recolhido os seus rebanhos para cuidar deles, não deixá-los, no sereno, não deixá-los numa noite fria. Isso nós entendemos ali o cuidado dos pastores com o rebanho. O texto nos mostra, assim, a atribuição de um pastor de ovelhas, cuidar daquele rebanho. E nós precisamos aprender isso como pastores. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. É interessante que o rebanho, independente do animal que for, em determinado momento ele para, ele tira aquele cochilinho ali, ele está dormindo, literalmente. E às vezes também, trazendo para o nosso meio, às vezes o rebanho está dormindo e alguém está orando por ele. Às vezes você está dormindo e a irmã Célia está orando, a irmã Terezinha está orando. Eu particularmente, gosto de orar, e às vezes adoto isso quando você chega para mim e diz: pastor, eu estou passando por esse problema. Eu oro sim durante o dia, oro em qualquer lugar, mas há aquele horário que eu gosto muito de quando, dependendo da sua situação, dependendo do seu problema, dependendo do meu problema, chegar diante de Deus pela madrugada, 2, 3 horas da manhã, por aí. E quando eu olho para esse texto, durante as vigílias da noite, e me traz à memória isso, tá? Quando alguns irmãos trazem alguns problemas, e eu consigo acordar 3 horas da manhã, que para mim isso é quase impossível,
Mas eu digo antes de dormir, Espírito Santo, eu te autorizo a me dar um sacode de noite. Eu te autorizo a me acordar. Porque às vezes alguém lá em casa fala, você escutou os tiros de noite? Eu digo, não escutei nada. Deitei, dormi, acordei e o Senhor me sustentou. Não ouço, tá? Meu sono é pesado. Mas em algumas situações eu digo, Espírito Santo, eu te autorizo a me acordar. Tal hora, ainda sou abusado, digo 3 horas da manhã. E é interessante, irmãos, que quando você autoriza, né, o Espírito Santo, quando chega daquele horário, ele faz alguma coisa acontecer com você, ou mostra, em algum momento, você acorda. Eu já tive essa experiência com o Espírito Santo, né, de marcar o horário. Eu te autorizo a acordar-me 3 horas da manhã. E 3 horas da manhã, né, durante 3 dias, em um momento, né, 3 dias seguintes, né, e recentemente também, em outros momentos, alguém que estava passando por uma situação, e a gente fica como que cuidando do rebanho pelas vigílias da noite. Ah, pastor, mas o cuidado pessoal é bem melhor. Mas às vezes eu não tenho esse contato com você todo dia, ou não tenho como estar com você de segunda a sexta. Mas o cuidar, às vezes a pessoa só entende que o pastor cuida da ovelha fisicamente estando junto, lado a lado um com o outro. Mas quando você está intercedendo, você também está cuidando. E o texto diz que eles estavam ali, guardavam o rebanho durante a vigília da noite. Quando eu não posso guardar, ou quando alguém não pode guardar, a gente pede alguém para guardar. É isso que o pai faz com o filho. É isso que a mãe faz com o filho quando ele sai e a mãe está em oração. É isso que a esposa faz com o marido faz com a esposa. Colocando, né, a vida da pessoa sob os cuidados de Deus. Isso é cuidar, isso é guardar também. É você, já que você não pode fazer, não pode estar com a pessoa 24 horas por dia, você pede a Deus, Deus, dispensa teu anjo e guarda. Às vezes o filho vai chegar de madrugada, não tem como, e a mãe vai ficar a noite toda acordada. Aí a mãe, que confia em Deus, diz, Senhor, guarda. E ela deita e dorme. Tem aquelas mães que são mãe, né? Que enquanto o filho não chega, não dorme. Não dorme. Né? Mas, às vezes a gente precisa confiar em Deus. Né? E, Senhor, guarda fulaninho, né? Que ele vai chegar de madrugada, na rua está tendo muito assalto, o rio está violento. Aí você precisa deitar, dormir e deixar que Deus o conduza, né, sob segurança. Quais eram os cuidados pastorais? Como o pastor cuida das ovelhas hoje? Então a gente precisa contextualizar esse cuidado e pensar, será que o pastor de hoje está errado? Será que aquele pastor do passado estava mais certo? Né? Então a atualização desse cuidado, né, nós precisamos pensar se há certo ou se há errado. O nascimento de Jesus, ele nos ensina que no contexto da igreja, como pastor, também precisamos cuidar do rebanho, mas precisamos ter o nosso momento com ele. Esse texto diz, né, que eles estavam ali com o rebanho, e o anjo do Senhor chega para ele, chega diante dele e diz, olha, nasceu, né, o Salvador, vai lá estar com ele. Aí eles deixam o rebanho, guardado, em segurança, e vão até Jesus. Que lição isso traz para nossas vidas? O líder precisa muitas das vezes deixar o rebanho num cantinho e se encontrar com Jesus, né? Ter um encontro com Jesus, ter um encontro com Deus, ter um momento dele com Deus. Não só o pastor, mas a liderança também. Aqueles pastores deixaram as ovelhas lá guardadas e foram se encontrar com Jesus, ter um momento com Jesus. Nós, como líderes, também precisamos fazer isso. O Natal, ele tem para nós algumas lições que precisamos entender e aprender. E colocar em prática, irmãos. Qual é a diferença de você entender e aprender? Às vezes eu entendo. Eu aprendo, mas eu não coloco em prática. Então não adianta eu aprender ou entender se eu não vou colocar em prática aquela lição na minha vida. A primeira lição que nós vamos pensar é: Natal é momento de nos aproximarmos de Jesus. O fato dos pastores terem largado o rebanho e irem até Jesus nos mostra que Natal é o momento de nós pararmos o que estivermos fazendo e pensarmos em Jesus, pensarmos em Deus, nos aproximarmos dele. Os pastores não levaram nada. Nada. O anjo falou com eles e eles foram até Jesus. Não importa o que você vai trazer para Jesus no seu aniversário, né?
É interessante quando você olha para o nascimento de Jesus, os pastores foram até ele de mãos vazias, mas os reis foram até Jesus levando ouro, incenso e mirra. Qual é a lição que isso nos traz? Se você tiver alguma coisa para levar, leve. Se você não tiver alguma coisa para levar, vá também de mão vazia. Porque Jesus, ele aceita mãos vazias como as dos pastores, mas ele quer corações cheios de gratidão, de adoração e de louvor. Os reis, eles levaram o presente, mas também levaram a gratidão, o louvor, a adoração. Imagine, né, você andando quilômetros e quilômetros, dias e dias, em cima de um animal, para chegar diante de uma criança que havia nascido. Adoração? Sim. Porque olha o sufoco que eles passaram, né, nessa viagem. Né? Então eles deixaram, né, o seu lar, deixaram a tranquilidade, deixaram o conforto e foram se encontrar com Jesus guiados por uma estrela. E levaram presentes, ouro, incenso e mirra. Mas os pastores não levaram nada. Eles chegaram diante de Jesus, como diriam no dia de hoje, de mão a banana, né? Ou abanando, né? Abanando as mãos, né? Mas nós dizemos de mão a banana, né? Mas eles chegaram diante de Jesus sem ter nada para levar. Por quê? Eles chegaram com o coração. Eles ouviram a voz do anjo, né, e foram até Jesus. Então, se você não tiver nada para chegar diante de Jesus no Natal, chegue diante dele, né, agradeça a ele por ter vindo, por ter nos salvado, por ter morrido em nosso lugar, porque Natal é esse momento de nos aproximarmos de Jesus. Talvez se você não der a alguma pessoa um presente, essa pessoa vai ficar aborrecida com você, ela vai ficar chateada, tá? Mas Jesus não vai, com Jesus não vai acontecer isso. Jesus, o maior presente que ele quer de nós é o nosso coração, é a nossa vida, é a nossa submissão, é a nossa gratidão. Uma segunda lição que podemos tirar desse texto é que Natal é momento de darmos glórias a Deus pela sua fidelidade. Os anjos nos orientam isso, diz o texto. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, entre os homens de boa vontade. A paz na terra, né, que a palavra de Deus está dizendo, ela é específica, ela trata bem ali, né, homens de boa vontade. Mas e os outros homens? Será que... Porque quando você não tem boa vontade, irmãos, parece que a paz foge um pouco de você. Quando você não se dedica a Deus, quando você não busca a Deus, parece que essa paz foge um pouco do seu coração. Então, se você quer ter paz, o segredo é: tenha boa vontade. Boa vontade de trabalhar para o Senhor, boa vontade de louvar ao Senhor, boa vontade de fazer as coisas para o Senhor principalmente, mas boa vontade de servir também aqueles que precisam. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Natal é o momento de darmos glórias a Deus, mas por que podemos ou precisamos dar glórias a Deus? Primeiro, porque Ele enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Jesus nasceu com o destino certo. Com o destino certo. A cruz. Em que momento Jesus iria tomar ciência da cruz? Não vamos entrar na questão. Mas Jesus nasceu. E 33 anos depois, Ele estava indo para a cruz. Porque devemos dar glórias a Deus de Natal. Natal transcende o nascimento de Jesus. Natal, ele vai além do nascimento de Jesus. Porque não é só comemorarmos o nascimento de Jesus e ponto final. Porque no Natal nós percebemos a fidelidade de Deus. Gênesis 3,15, em Gênesis 3,15, Deus promete que mandaria alguém para esmagar a cabeça da serpente. Alguém que pisaria na cabeça da serpente, significando ela, o diabo, e esse alguém então venceria o diabo e nos daria vitória sobre a morte. A principal mensagem do Natal é a fidelidade de Deus, é o cumprimento de Gênesis 3,15. Deus é fiel, então nós devemos dar glórias a Deus pela sua fidelidade. Então o Natal não é só comemorar, nós não podemos comemorar apenas o nascimento de Jesus, mas a fidelidade de Deus. Deus é fiel, porque Ele cumpriu o que foi escrito lá em Gênesis 3,15.
que ele mandaria alguém, nascido de mulher, para esmagar a cabeça da serpente, para vencer o diabo, que havia feito com que o homem se afastasse de Deus. E a promessa foi cumprida, né, no nascimento de Jesus. Natal é fidelidade de Deus. Deus é fiel. Às vezes nós lemos nos carros, né, Deus é fiel. Aí eu penso, e eu tenho sido fiel a Deus? Às vezes a leitura precisa se inverter. E eu tenho sido fiel e você tem sido fiel a Deus, porque Deus mostrou a fidelidade dele, mesmo sabendo que o filho dele ia sofrer, mesmo sabendo que Jesus passaria, Deus enviou Jesus. Uma terceira lição, Deus nos chama para anunciarmos as boas novas do Natal. Às vezes nós comemoramos, nós festejamos, mas há pessoas que não acreditam, há pessoas que não creem, há pessoas que não aceitam que Jesus nasceu, há pessoas que não entendem isso ainda, mesmo estando em um contexto urbano, mesmo estando, né, em uma grande cidade, ela comemora o Natal, mas muitas das vezes sem saber o que está fazendo, sem saber o que está comemorando. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temas, porquanto vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Então eles não deveriam guardar aquilo só para eles. Eles deveriam estar anunciando que Jesus havia nascido. E todo bom judeu naquela época, né, inclusive nos dias de hoje, né, alguns ainda esperam o nascimento de Jesus. Mas eles esperavam o cumprimento da promessa de Deus, que enviaria o Messias. O povo judeu, ele sabia que Deus ia enviar o Messias, o Salvador, e eles estavam, né, sempre naquela expectativa que o Messias nasceria. Aí o texto termina dizendo: é que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. Ou seja, Deus enviou o Messias prometido lá no início, quando o homem se afastou dele. Nós precisamos anunciar esse Jesus que nasceu há 2000 anos atrás, porque há pessoas que ainda hoje, né, não ouviram falar de Jesus. Precisamos anunciar o nascimento. Deus nos chama para anunciarmos as boas novas do Natal. Anunciarmos, ou seja, falarmos para as pessoas, mostrarmos não só que Jesus nasceu, mas que Ele é o Salvador, Ele é o nosso Salvador, que nos dá a vitória sobre a morte. Então, no Natal, nós não podemos falar apenas do nascimento de Jesus, precisamos falar do que Jesus veio fazer, da missão de Jesus entre nós, do que Ele fez e do que Ele fará quando Ele voltar, porque Ele veio e voltará. Uma quarta lição: Natal é a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. Ah, pastor, mas eu não sou filho de Deus? Biblicamente, né, aquele que não toma uma decisão ao lado de Jesus, aceitando como Salvador, biblicamente, não é filho de Deus. Não é filho de Deus. Você se torna filho de Deus quando você diz: Senhor, eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Aí você se torna filho adotivo de Deus, através de Jesus. E esse autor, né, conhecido como C.S. Lewis, ele disse em uma frase dele: Jesus, o Filho de Deus, se fez homem para que o homem se torne filho de Deus. O Filho de Deus se fez homem para que o homem se torne filho de Deus. Então só através de Jesus é que você se torna filho de Deus, herdeiro da promessa de Deus para os seus filhos, como filhos adotivos. A mensagem do Natal, a principal mensagem no meu entendimento é essa: Jesus veio como filho de Deus para que o homem se torne filho. Jesus, filho de Deus, se fez homem para que o homem se torne filho de Deus. Como homem, ele esteve submetido a leis humanas, a leis, né, do Império Romano, a leis que os homens criaram. Mas como Deus, ele veio para que você se torne também filho de Deus. É preciso que nós estejamos entendendo isso, que Natal é essa oportunidade que Ele nos dá, que Ele dá àqueles que ainda não tomaram a decisão ao lado de Jesus, de tomar essa decisão e se tornar filho de Deus. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É interessante que o texto diz, mas a todos, quantos o receberam. Ah, pastor, mas e aqueles que não receberam? Lamento. Lamento. Aqueles que não receberam como filho de Deus, lamento. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ser filho de Deus requer uma série de coisas que às vezes nós precisamos deixar de lado. Quais são as vantagens de sermos filhos de Deus? Gálatas 4, de 4 a 7, vai nos mostrar a vantagem de sermos filhos de Deus. Paulo diz, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ou seja, nós somos adotados. E hoje, tá, o filho adotivo, ele tem o mesmo direito do filho natural. Se a pessoa adota um filho, ele vai ter direito a tudo que o filho natural tem. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Nós somos herdeiros de Deus por Cristo. Não é por José, não é por Maria, não é por João, não é por Pedro, não é por Paulo. Nós somos herdeiros de Deus por Cristo. É interessante que, se você pensar nessa questão de adoção, né, nessa questão de adoção, o pai adota uma criança e ela se torna seu herdeiro, né, depois de todo o processo de adoção concluído. Mas é quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador que nós passamos a ser herdeiros. Ou seja, a condição para Deus nos considerarmos como herdeiros é aceitarmos ao Filho dele, a Jesus Cristo como Salvador. Se você não aceitar Jesus, você não se torna herdeiro de Deus. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Ao celebrarmos o Natal, nós ratificamos, ou seja, nós confirmamos que somos herdeiros. Olha aí a importância de celebrarmos o Natal, independente de você celebrar no dia 25 de dezembro ou em outro dia qualquer, né? Mas a tradição coloca o dia 25 de dezembro, talvez aí algumas questões comerciais, tá? Não vamos entrar em detalhe, por que 25 de dezembro, nós vamos entrar também em outras questões religiosas, o porquê do 25 de dezembro, mas ele não nasceu no dia 25 de dezembro, é fato. A história nos mostra isso. Ao celebrarmos o Natal, nós ratificamos, nós confirmamos que somos herdeiros de Deus. E porque sois herdeiros, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Então nós somos herdeiros por Cristo. E quando nós nos tornamos herdeiros, o que o texto diz? Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em você quando você aceita Jesus Cristo como Salvador. O Espírito Santo, ele fala aos nossos corações. Ele está à nossa volta, ele está conosco. É ele que nos convence do pecado, é ele que nos convence de tudo o que fazemos. Mas muitas das vezes você olha para uma pessoa X ou Y e ela não vai ter o Espírito Santo de Deus nela. A Bíblia nos mostra isso. Mas o Espírito Santo não deixa de falar com ela por isso. É o Espírito Santo que vai convencê-la, não sou eu. É o Espírito Santo que vai trabalhar na vida dela, que vai chegar no momento da vida dela que ela vai dizer, eu me rendo, eu aceito Jesus como Salvador. Aí a história vai mudar. Ele vai se tornar herdeiro de Deus, filhos da promessa. Aí o Espírito Santo vai trabalhar na vida. O Espírito Santo vai trabalhar de certa forma na vida dessa pessoa. Ah, pastor, mas se você estiver enganado, eu tive uma discussão, né, com uma pessoa criada numa Assembleia de Deus algum tempo atrás sobre isso, né? A mãe era uma assembleiana fervorosa
e o cara queria justificar por que ele não era membro de nenhuma igreja, por que ele não seguia Jesus, porque ele não acreditava nisso, ele não acreditava em céu, não acreditava em inferno. E eu tive que ser duro um pouco com ele. Eu disse: olha, cara, se você não acredita, vamos pensar na seguinte forma: se você chegar no final da sua vida, viveu aí 80, 90, 100 anos, e você chegar no final da sua vida e alguém falar para você: olha, tudo isso você não acreditava, mas infelizmente isso é verdade, existe céu e existe inferno, e tudo isso é verdade. Aí eu também morro. Eu disse a ele: eu vivo 80, 100 anos, eu já disse para minha neta que daqui a 100 anos ela vai ter de cuidar de mim, eu vou estar velho, daqui a 100 anos, e eu disse para ele: se eu chegar no final da minha vida e alguém falar isso para mim, pastor, olha, você, Edmar, você foi enganado, não existe céu, não existe inferno, não existe Deus, não existe diabo, não existe nada disso. Aí eu disse para ele: olha, o meu princípio de vida, que eu vivo até agora e pretendo continuar vivendo, eu creio que vai valer a pena. Vai valer a pena. Aí eu disse para ele: quem vai levar mais prejuízo, eu ou você? Aí ele parou para pensar. Às vezes é o que eu digo, tratamento à base de choque. Aí ele parou para pensar que mesmo sendo filho de uma pessoa que estava dentro da igreja, ele estava indo pelo caminho diferente dela. E precisava repensar a sua vida. Natal é submissão ao Pai. Natal é submissão ao Pai. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João ele vai dizer que no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e tabernaculou. No original o habitou ali, é escrito como tabernaculou, ou seja, ele armou o seu tabernáculo, a sua tenda entre os homens. O Verbo, a palavra, Deus, o Filho de Deus se fez carne e tabernaculou, ele armou morada entre nós e viveu fisicamente entre nós por cerca de 33 anos. O Verbo se fez carne. Jesus, quando ele deixa a presença de Deus Pai, deixa o seu habitat celestial e vem para junto de nós como criança. E para entender isso, às vezes é um pouco complicado, porque você tem que entender sobre a pré-existência de Cristo. Que Jesus existia antes dele nascer. Jesus existia antes dele nascer. E quando nós entendemos a chamada pré-existência de Cristo, nós entendemos melhor esse texto, que diz que o Verbo se fez carne e habitou. O Filho de Deus existia, mas ele, para vir, ele precisava se tornar carne. Ele precisava nascer de uma mulher. Ele precisava nascer de uma mulher. E foi isso que aconteceu. Ele habitou entre nós. E Natal é essa submissão ao Pai, porque ele foi submisso. Ele foi submisso. Eu entendo que às vezes as pessoas falam: não, mas Deus criou o homem sabendo que o homem ia pecar. Deus sabia que o homem ia pecar. Eu não sou muito favorável, eu não estou dizendo que eu estou certo, mas eu não sou muito favorável a essa ideia que Deus criou o homem sabendo que o homem ia pecar e ele ia dar um jeito. Eu penso da seguinte forma: Deus criou o homem sim, mas deu ao homem a oportunidade de não pecar, mas sabia que ele poderia pecar. E como eu falei, eu entendo que havia antes da criação, houve antes da criação, uma reunião, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu penso mais ou menos assim: uma reunião onde Deus, Jesus e Espírito Santo, a Trindade reunida, e ali Deus coloca o seu projeto na mesa e diz: olha, eu vou criar, eu vou criar o homem, eu quero criar um ser. E ele conversando com, eu creio, penso dessa forma, conversando com o Filho e com o Espírito, e ele apresenta a condição: olha, essa criatura que eu vou criar, ela poderá se afastar de mim, porque eu vou dar o livre-arbítrio para ela. Eu vou dar a ela a condição, eu vou dar a ela a oportunidade dela decidir me servir ou não, me seguir ou não. Eu vou dar a ela o livre-arbítrio, mas eu não quero perder essa criatura. Você gosta de perder alguma coisa? Deus também não queria perder a sua criatura. Eu entendo que ele tenha exposto lá o seu projeto e o Filho, Jesus, teria dito: Pai, conta comigo.
conta comigo. Se o homem se afastar, eu vou resgatá-lo. Eu vou resgatá-lo. E Deus teria colocado, olha, se o homem pecar, o resgate vai ser caro. Porque vai ter que ser alguém puro, santo, imaculado. Só com o sangue desse, né, é que poderá ser resgatada essa criatura. Será que Jesus parou para pensar? Não, agora, peraí, aí já é diferente. Aí já é diferente. Eu penso que Jesus, mesmo diante disso tudo, ele disse, Pai, estou dentro. Estou dentro. E Deus cria o homem. E Deus cria o homem. Ah, não, mas eu entendo que Deus criou o homem sabendo que ele ia pecar. Se Deus criou o homem sabendo que ele ia pecar, Deus sabia no sentido de que Deus é onisciente, Deus conhece todas as coisas. Mas ele deu a oportunidade do homem caminhar diante dele sem pecar. E Gênesis 3,15, né, nos mostra essa promessa de Deus. O homem pecou, mas Deus prometeu, olha, eu vou enviar agora Jesus. Você vai então se preparar, você vai no momento certo, né, e a Bíblia diz que na plenitude dos tempos Jesus nasceu. No tempo certo, não seria em 2020, não seria em 1500, mas no tempo certo Jesus nasceu. Na plenitude dos tempos, a Bíblia diz, Jesus veio. Aí é o Natal que nós comemoramos. Jesus, ele foi submisso ao Pai. Em nenhum momento ele diz, não, Pai, eu me arrependi, eu não vou mais sofrer naquela cruz, não. Se o homem pecou, é com ele. O amor de Jesus por nós é que o pregou naquela cruz. Mas para ele subir, para ele deixar ser pregado naquela cruz, ele precisou nascer. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para habitar entre nós, ele deixou algumas coisas que ele tinha como Deus. Como Deus. Ele tinha alguns atributos, né, que eram exclusivamente divinos. Mas ele deixou alguns atributos divinos e veio, né, ter alguns atributos humanos, né, e outros humanos divinos, né. É questão para um estudo sobre atributos. Vamos ficar devendo para um outro momento. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Concluindo, quem está na sua lista de presentes de Natal? Eu acho que eu estou fora de algumas, né? Eu acho que eu estou fora de algumas listas, mas, né, o salmista Davi, quando ele para pensar na sua vida e na sua relação com Deus, ele diz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que eu vou dar a Jesus pelo benefício que ele me tem feito? Que eu vou dar ao Senhor pelos benefícios que ele me tem feito? Foi o problema que Davi estava naquele momento ali, no Salmo 116, 12. Quem está na sua lista de presentes de Natal? Talvez você vá acrescentar mais, pense em acrescentar mais um, mas um presente para Jesus que ele quer ganhar neste Natal é o seu coração. É o seu coração. E isso não tem preço para você, você não vai gastar nada. E você também é uma situação que você vai dar e ficar com ele. É igual o sangue. Eu sou doador de sangue e a pessoa chega lá, enfia a agulha aqui, tira quase meio litro de sangue, mas o sangue que fica se reproduz, daqui a 4 meses eu posso tirar mais meio litro. A semana antes do carnaval, né, já está agendada uma nova doação de sangue aqui no Salgado Filho, né? Se você for doador, pense nisso, né? Semana antes do carnaval, devido ao estoque de sangue do carnaval normalmente ficar abaixo do esperado, tá? E o Hemorrio vai estar no Salgado Filho fazendo uma coleta de sangue dias antes do carnaval. E nós estamos trabalhando para dar um apoio a essa campanha lá. Então, um presente que Jesus quer ganhar neste Natal, o seu coração. Compromisso é nosso presente para Jesus neste Natal. Pense nisso. Compromisso com Deus. Compromisso com Jesus. Compromisso de estar levando esta palavra do nascimento de Jesus àqueles que não conhecem ainda, ou àqueles que não aceitaram Jesus ainda como Salvador. É isso que Ele quer de nós, que nós assumamos esse compromisso com Ele. O que é o Natal? É o compromisso que nós precisamos assumir com Jesus. Não é só o celebrar o Natal por celebrar, não é só o festejar por festejar, não é só comer naquela mesa farta, quando muitas pessoas não vão ter nada que comer.
Às vezes nós estamos, né, naquela ceia de Natal e nem lembramos dos que são menos favorecidos, né, daqueles que estão sem salário, né, do final do ano, como alguns que eu conheço, mas que Deus tenha misericórdia, né, de nós, que Deus tenha misericórdia deste povo, né, que Deus trabalhe em nossos corações para que nós façamos o Natal diferente, aprendamos as lições que o Natal nos traz e possamos pensar nisso, né? São lições que precisamos aprender e colocar em prática em nossas vidas. Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, e te pedimos, ó Pai querido, que Teu Espírito Santo continue trabalhando em nossas vidas, ó Pai, que Teu Espírito Santo possa completar em cada coração aquilo que eu não fui capaz, ó Pai, de completar, ó Pai, de concluir, ó Pai, de fazer entender, ó Pai, a cada um, ó Pai, que Teu Espírito Santo, ó Pai querido, possa fazer isso, ó Pai. É o que eu te peço no nome santo e precioso de Jesus, ó Pai. Cuida de nós, cuida da Tua igreja, cuida, Pai, daqueles que nos visitam nesta noite, ó Pai. É o que eu te peço no nome santo e precioso de Jesus. Amém. E agora, que a graça do nosso Deus e as consolações do Santo Espírito de Deus e que o amor de Jesus Cristo esteja com a primeira Igreja Batista do Riachuelo, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém. Que Deus nos dê uma semana de paz e de vitórias.